Estação Cidadania. Educação e desenvolvimento social pelos 1080 AM. Produção e apresentação, Laura Berruti. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. O assunto do Estação dessa semana vai ser sobre o Projeto Rondon. O projeto visa a integração social de estudantes universitários voluntários com comunidades carentes. As operações ocorrem nas férias escolares de janeiro e de julho e são coordenadas pelo Ministério da Defesa. Fique conosco, a estação está no ar. Os convidados de hoje são o professor da veterinária Andréa Silva Carissimi e a aluna da enfermagem Érica da Rosa dos Santos. Boa tarde, professora André. Boa tarde, Érica. Muito obrigada pela presença de vocês. E, professor, o que é o Projeto Rondon? O Projeto Rondon, ele é uma ação do governo federal que é coordenado pelo Ministério da Defesa em parceria com as universidades e com as prefeituras municipais. Então, é um processo que se inicia com a seleção dos municípios, né? Na verdade, a primeira etapa é a seleção do Estado pelo Ministério da Defesa. Aí abre-se um edital para os municípios concorrerem, se habilitarem a receber o Projeto Rondon. E depois de feito esse trabalho de seleção dos 15 municípios, que cada operação atualmente é composta por 15 municípios, aí parte o edital das universidades. Então as universidades concorrem com propostas para trabalhar num determinado estado que é chamado operação. No caso agora de julho, a operação chamava as Bororos, em função dos índios que habitam o Mato Grosso. E aí eram 15 municípios do estado. Uhum. E como é que é feita a seleção rondonista dentro da universidade? Na universidade é bastante democrático assim, né? É feita uma chamada geral, onde os alunos interessados são chamados a participar de uma palestra inicial que mostra o que é o Projeto Rondon, quais são os objetivos, quais são as experiências que a universidade já teve nas operações passadas, o que é feito, uma breve explicação das temáticas a serem trabalhadas, que na verdade no Projeto Rondon cada município recebe 2 equipes. Uma equipe chamada Conjunto A, que trabalha mais no eixo temático de saúde, educação, cultura, direitos humanos e cidadania. E um Conjunto B, que é meio ambiente, tecnologia, produção, comunicação. Então, cada município tem 2 dessas equipes. Agora, em julho, nós estávamos com a equipe da Universidade Federal de São Carlos, que era responsável pela execução das atividades do Conjunto B. Nós éramos Conjunto A. Então, nessa palestra inicial, a gente explica assim, nossa proposta é no Conjunto A, por exemplo, que foi o nosso caso, e nós vamos trabalhar nesses eixos, né, dessa forma, com já a proposta aprovada e já com oficinas já lineadas, né? Só que aí no meio do processo existe a chamada viagem precursora, onde os coordenadores das equipes vão aos municípios, identificar o município, falar com as lideranças, né, municipais, comunitárias, e já acertar detalhes da operação propriamente dita quando vai a equipe com os alunos, né? Então esse processo assim, começa com essa palestra. Nesse caso da Operação Bororos, no dia, que normalmente é feito lá no planetário, né, onde o DEDS tem sede, haviam 267 alunos. A segunda etapa do processo de seleção é a carta de interesse próprio, né? Por que o aluno deseja participar do Projeto Rondon. E aí, baseado na carta, a gente já faz uma seleção. Então, as consideradas melhores cartas, né, dentro daquele perfil do que a gente entende como um bom aluno rondonista, a gente faz a seleção. Nós tivemos 130 alunos que submeteram as suas cartas. Então,
Então nós avaliamos as 130 cartas. Dessas 130 a gente passou por um número de 40 alunos. E desses 40 depois foram chamados para entrevista, né? E da entrevista pessoal, aí nós tiramos 20 alunos, que a ideia era trabalhar com equipes para julho de 2015 e para janeiro de 2016. E aí dos 20 nós tiramos 8 alunos, que é o número de alunos integrantes da equipe. O processo de seleção é bastante amplo, assim. E como é que se constituiu o período que antecedeu a viagem? Como é que foram as reuniões? Como é que vocês se prepararam para a missão? O processo de preparação, ele começa na submissão da proposta. Quando o Ministério da Defesa lança o edital chamando as universidades para submeter as suas propostas de trabalho, o que acontece é que dentro da universidade é feito pelo DEDES um chamamento dos professores interessados. E vão se compondo equipes em 3, né? 2 docentes, titulares da equipe e 1 suplente. A proposta submetida, uma vez aprovada essa proposta, a gente já tem as oficinas que nós vamos trabalhar. Então, quando a gente já seleciona os alunos praticamente eles já têm a maior parte das oficinas já delineadas. Só é que a questão que entra mesmo da logística, da execução. Então, assim, é uma coisa que a gente salienta naquela reunião inicial com os alunos, é essa disponibilidade de horários durante o semestre que antecede a operação. Porque são feitas reuniões semanais onde a gente vai realmente pegando oficina por oficina e vai trabalhando em cima delas. Porque é um período curto, 2 semanas, 15 dias, 17 dias em média, de operação no município. Então a gente já tem que chegar pronto para o trabalho, né? Para não dar tempo de ficar discutindo demais sobre o trabalho. E, Érica, como é que foi a receptividade da comunidade com o grupo e com as atividades propostas? Nós fomos muito bem recebidos na cidade. Assim, a sensação que a gente tinha é que a gente era muito esperado lá, sabe? As pessoas queriam muito a nossa presença. E principalmente das crianças, assim, elas eram muito amorosas e dispostas a participar de tudo. Quando a gente tinha dias que a gente ficava na cidade e dias que a gente ia para a zona rural. Principalmente assim, nos dias que a gente ia para a zona rural, que a gente visitou assentamento MST, aldeia, quilombo, era um dia assim que toda a comunidade se mobilizava, ia até a escola e ficava assim o dia inteiro participando de todas as atividades, eles queriam participar. Era muito bom. Fomos muito bem recebidos, assim, muito amor. Qual a importância do Projeto Rondon para o desenvolvimento profissional de vocês? O Projeto Rondon é uma experiência, assim, que nos remete além do lado meramente profissional. A medida de poder, assim, dar essa dimensão para um grupo de alunos e até especificamente como crescimento pessoal é algo fantástico, assim. A gente conversa, eu já fui em 2 operações, cada operação teoricamente seria igual, mas na verdade elas são diferentes, né? Cada uma acontece num local, com uma comunidade, com mais de uma comunidade, com pessoas diferentes. Então é um projeto Rondon, mas sempre acaba mudando. Isso sempre é enriquecedor, assim. E essa questão de estar em um ambiente diferente, num novo, mesmo que vá fazer a viagem precursora, essa questão da intensidade que se vive esses 2 dias conhecendo a população, é uma coisa que quando a gente faz a viagem precursora, o professor coordenador não tem essa dimensão, porque é 1 semana apenas. Então, na verdade, são 4 dias que fica no município. Então, a gente acaba vendo, conversando, mas é rapidamente. É diferente de estar lá 2 semanas, né, tempo integral, conversando com as pessoas e executando, coordenando as atividades, estar em contato com a população. E esse contato que é enriquecedor, assim, né? E dá essa dimensão que na universidade muitas vezes a gente não tem, né? Que é o contato com o extramuros da universidade. Quer dizer, é muito acadêmico. Eu sou de uma área na medicina veterinária que ela é muito técnica, muito laboratorial, quer dizer, de pouco contato com a comunidade externa. E essa possibilidade de juntar o fora da universidade com dentro da universidade, ela é riquíssima. É uma coisa que me fascina no Rondon. Estar lá, campo, né, trabalhando com o pessoal, com os alunos, e dar essa oportunidade para eles também.
Infelizmente, eu já disse algumas vezes, né? Infelizmente a gente tem que levar 8 apenas. Porque é uma experiência assim que se pudesse levar bastante gente, a gente com certeza, né, seria muito gratificante como docente, como um formador, né, de um profissional, não apenas um técnico, né, mas de um profissional cidadão, né, que está atento às realidades locais desse país, né, às necessidades, aos grupos, né, que a gente acaba convivendo, que o Projeto Rondon acaba nos proporcionando isso. Em um outro ambiente, às vezes tem gente que nunca viajou de avião, então a própria viagem já é algo maravilhoso, né? Algo único, assim, a primeira viagem aérea que foi feita foi pelo Projeto Rondon. Então é uma experiência que eu acho assim, que me fascina. É chegar assim num ambiente, tu tem uma proposta de trabalho e fazer a coisa acontecer. Que é um desafio, porque às vezes assim, tu é uma comunidade que de certa forma está te esperando. E como já foi dito, nós chegávamos lá e eles estavam nos aguardando. Então, ansiosos para conversar com a gente, para ver o que a gente podia conversar com eles, né, transmitir para eles. Então, assim, tu tem que chegar, tu tem que desenvolver, tá? Tu tem uma função, tu esperam de ti uma ação. Então, essa ação que ela é muito direta, que às vezes na universidade, tu faz um trabalho científico, publica um artigo, tu tem um retorno à comunidade, à sociedade, mas ela se dá de uma forma muito mais específica e às vezes muito mais lenta. Até aquele resultado do trabalho acadêmico ter um resultado para a sociedade, ele demora muito. Nesse caso, ele é muito imediato. Tu está ali de frente com a comunidade e tem uma capacitação para fazer. Então, isso é uma coisa que me fascina, né? Colocar essa realidade, assim, nessa questão imediata, sabe? O Rondon, ele foi a experiência mais magnífica que eu tive, assim, dentro da universidade e fora também. Eu conheci através de um colega que tinha ido na primeira operação da URGS, e desde então eu tinha muita vontade de ir. E daí, quando teve a primeira reunião, que foram 267 pessoas, me apavorei. E quando fui selecionada mesmo, assim, desde então, assim, o Rondon foi só alegria. Ele conseguiu me tirar desse mundinho que a universidade, infelizmente, nos coloca, mas que é necessário para nossa formação pessoal, porque a gente vem aqui com uma ideia de se formar. E o Rondon, ele consegue levar o aluno para dentro da realidade, assim, das verdadeiras comunidades, para dentro do que está acontecendo mesmo. E a gente consegue fazer aquele link, assim, com o que eu vejo lá na sala de aula e o que realmente está acontecendo e o que realmente eu consigo usar para as pessoas e ajudar as pessoas. Bom, a gente visitou uma aldeia indígena. Foi, acho que, uma das experiências mais ricas que a gente teve lá. Passamos o dia lá, visitamos a Universidade Indígena também, conhecemos outras realidades, coisas que a gente nem imagina. Na minha graduação eu não aprendo nada disso. E eu faço enfermagem, que é um curso da saúde, que tem que a ideia é cuidar de todas as pessoas. Visitamos também uma comunidade quilombola. A gente vê a realidade, assim, mesmo o que acontece lá. Algumas injustiças. E como as pessoas conseguem sobreviver apesar de tudo. E levam a vida feliz e contente. E às vezes a gente aqui reclamando de barriga cheia. Alguma vivência que tu poderia destacar pra gente? O município lá que nós estávamos chama-se Barra do Bugres. É um município que ele tem uma economia bem forte em função da cana-de-açúcar. Inclusive tem dentro do município uma indústria de álcool, né? Beneficiamento da cana-de-açúcar, álcool, açúcar e biodiesel. Então não é um nome dizer assim que é um município carente em termos de arrecadação. Ele tem muito gasto, porque ele é muito extenso, né, em seus limites territoriais, mas ele também tem uma diversidade de povos lá. Então, na cidade, no perímetro urbano, nós tínhamos duas populações bastante distintas. Uma que seria uma classe economicamente mais privilegiada, e a outra menos favorecida, que é até onde nós trabalhávamos mais, que era o bairro Maracanã. Então, o nosso alojamento era numa das escolas nesse bairro e a escola sede das nossas oficinas era nesse bairro aí. Então, assim, dentro da área urbana já tinha essas duas populações bem características, né? Que é uma riqueza também de a gente poder conversar e interagir com dois segmentos diferentes. E aí depois mais essa questão dos indígenas, né? Da aldeia Umutina,
que nós tivemos um dia de atividades lá, depois nós fomos em assentamentos rurais, né, o maior assentamento da América Latina está lá nesse município de Barra do Bugres. Nós fomos em um segundo assentamento também, fomos numa comunidade quilombola. Então, assim, em termos da operação de proporcionar essas vivências, foi muito boa. Eu tenho essa comparação com janeiro, que estava no Maranhão. A riqueza de agora, dessa integração, dessa diversidade, ela foi muito rica nesse momento, em junho, em função disso. Porque nós tínhamos várias comunidades, né, que a gente pôde interagir. E a Universidade Indígena é uma iniciativa da Unimat, né, da Universidade do Mato Grosso, e ela é pioneira no Brasil, né, e ela acontece sempre os encontros presenciais nas férias. Então nós estávamos lá e coincidentemente estava ocorrendo o encontro presencial da Universidade Indígena e nós fomos lá. Então, assim, reúne várias etnias, tá, indígenas na universidade. E aí foi bastante interessante aquela troca cultural naquele dia. Então, assim, foram vivências assim, que marcaram bastante, porque elas foram diversas e completas, intensas. Então, é uma coisa assim, essa operação vai ficar marcada por isso, né? Perfeito. Muito obrigada, professor André. Muito obrigada, Érica. Os entrevistados de hoje são o professor André da Silva Carissimi, coordenador do grupo da URGS, que participou do projeto Rondon, e da aluna Érica da Rosa dos Santos, rondonista da Operação Bororós de 2015, do projeto Rondon, pela URGS. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre assunto em pauta no programa. A pergunta de hoje é: que tipo de consequências o projeto Rondon proporciona à comunidade visitada e aos rondonistas? Meu nome é Margarete Ross Pereira Pacheco, eu sou funcionária da universidade aposentada, eu sou pedagoga de formação, é a participação, como em qualquer atividade de extensão, é o exercício da sua formação próximo da comunidade, próximo da verdade. É a aproximação do saber acadêmico com o saber da comunidade. Então, assim, é onde o aluno, na prática, vai ter o contato, né? E no projeto Rondon, mais especialmente, porque ele está tirando da sua proximidade vivencial e levando para um outro universo, para cultura absolutamente diferente, costumes absolutamente diferentes. E é uma inserção absoluta. Durante aquele período de 18 a 20 dias, ele vai viver e conviver tanto com colegas de outros cursos, como com uma comunidade absolutamente diferente da sua comunidade de origem. Então, só por isso, a gente vai ter um profissional diferenciado. Álvaro Meneguzzi, professor da Escola de Engenharia. As comunidades que recebem o projeto Rondon, elas são beneficiadas principalmente pelo intercâmbio que tem entre um grupo de universitários e uma comunidade carente. É porque os universitários levam atividades, levam novidades, levam conhecimento, experiência acadêmica, que o que o Rondon mais faz na comunidade é permitir o encontro, porque, na verdade, as soluções que tu leva são soluções que eles já conhecem, mas eles costumam não se reunir. É parecido com a gente, né? O santo de casa não faz milagre. Então, quando o Rondon aparece, cria-se uma motivação. Mas o grande beneficiado do projeto Rondon é o rondonista que vai. Os estudantes são os que realmente acabam aproveitando mais a atividade, porque as comunidades, bem ou mal, conhecem o que é uma universidade, conhecem quais são as atividades que a universidade leva pelos canais de informação que ela tem, jornal, TV, internet. Mas os universitários costumam não conhecer a realidade do Brasil pobre, do Brasil rural, do Brasil do norte, do nordeste. E esse, sim,
para eles é uma experiência inesquecível e muito, muito, muito valorizada. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. No próximo programa, o tema em pauta no Estação Cidadania vai ser sobre extensão e museologia social. Mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@proherct.urgs.br o que você pensa sobre o assunto. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na Rádio da Universidade. Produção: Laura Berruti e Patrícia Xavier. Coordenação: Equipe do DEDS. Gravação e edição: Kleber Trindade. Mesa de áudio: Vladimir Fontoura. Até a próxima semana. Tchau! Thank you.